Senhoras, senhores, senhoritos, senhoritas, peraí que eu vou melhorar. Pronto. Não, peraí. Tá escuro, tá mais claro. Pronto. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, qualquer hora que vocês estejam vendo esse vídeo agora. Então, essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do Colégio Afenísia Freire. A disciplina é Artes, tá? E aí a gente vai trabalhar agora com o livro didático lá no capítulo 4 sobre performance. A gente já chegou a falar no capítulo 2 um pouquinho de performance, mais ou menos como é que funciona e tal, mas a partir de agora a gente vai tratar um capítulo todo específico sobre performance, tá? Então, abra um livro lá na página 80 e a partir da página 81 é que a gente vai ter o textinho aí. Mas aí a gente tem três perguntinhas antes. Ele fala: de que maneira a arte pode nos fazer refletir sobre o cotidiano? São questões para você refletir um pouquinho. Para pensar assim, pô, e aí, como é que é isso e tal, não sei o quê. Ah, professor, seu cabelo tá menor, né? Porque ele tá preso atrás, tá? Aí é por isso que ele dá essa impressão que tá menor, tá? Mas ele tá menor. Enfim. E aí as reflexões para a gente fazer são as seguintes: de que maneira a arte pode nos fazer refletir sobre o cotidiano? De que forma é que a arte vai aparecer para a gente e o que é que ela faz, o que é que a arte faz com que a gente pense a respeito de determinado assunto, pense a partir de determinado momento da história que a gente está vivendo, porque geralmente a arte ela vai tratar justamente sobre aquilo que a gente está vivendo naquele momento, principalmente quando é performance. Mas a gente vai entender um pouquinho melhor no decorrer desse capítulo. Na pergunta 2 tem lá: momentos da vida podem ser considerados acontecimentos artísticos? Por quê? Será? Às vezes, né? Quando a mãe briga com vocês, fala assim: menino, deixe de fazer arte. Ó, tá sendo artista. Mas não sei, talvez. Talvez sim, talvez não, né? E a terceira questão: como separar o que é arte do que não é? Será que a gente pode delimitar? Será que a gente pode dizer exatamente, isso daqui é arte, mas isso daqui não é arte? Peraí, mas uma coisa pode ser arte para mim, pode não ser arte para você? Eu já fiz algumas discussões dessa, tanto em vida quanto em aula mesmo na sala, falando assim, por exemplo, para mim funk é arte. Para você pode não ser, mas de repente para você música sertaneja é arte e para mim não é. Então a arte, ela pode ser muita coisa e inclusive aquilo que a gente não consegue enxergar exatamente como algo artístico, como arte exatamente. Um exemplo bacana para a gente falar é o caso da arte rupestre. O que é arte rupestre? Aquela arte antiga que era feita na pré-história, aqueles desenhos na parede, vocês lembram disso? Então, a arte rupestre, para eles, para os homens e mulheres da pré-história, quando eles faziam aqueles desenhos na parede das cavernas, aquilo não era arte para eles. Eles não enxergavam aquilo como arte, mas sim como uma forma de tratar o cotidiano, de mostrar para as pessoas quais são os perigos daquela região dali, ou então para poder chegar e dizer e pedir por uma boa colheita, por exemplo, então para que possa se fazer uma boa caça, para fazer alguns registros, como se a gente tivesse um diário, sabe? E aí dentro desse diário a gente faz algumas anotações a respeito daquele momento da nossa vida. Mas tipo, esse diário não é um livro, não é uma obra artística. A parede lá não é uma obra artística, né? A arte rupestre, o que chamamos hoje de arte rupestre, aqueles desenhos que eram feitos na pedra, eles não eram considerados como arte naquele momento. Só foi considerado muito tempo depois ainda. E porque se preservou a ideia da importância histórica que aquilo tinha, e porque não foi a primeira forma de arte
que a gente tem registro, ainda que não se conhecesse exatamente o que era arte naquela época, né? Mas então, vamos começar aqui. Na página 81 a gente vai ter o seguinte: muitos artistas estudiosos da performance se interessam por explorar as fronteiras entre a vida e a arte. Levam gestos e atos do dia a dia para museus e teatros, criam situações inesperadas nas ruas e praças e executam ações que questionam certezas, podendo registrá-las em fotografias e vídeos. Olha que coisa interessante até. Quando a gente fala assim, levam gestos e atos do dia a dia para museus e teatros. Quando vocês assistem uma novela, na novela ali não está sendo representadas as questões que acontecem no dia a dia, no cotidiano daquelas pessoas, aquelas discussões, porque tem gente fazendo bem, gente fazendo mal e não sei o que. São brigas, são questões que acontecem no nosso dia a dia. Pode não acontecer dentro de sua casa, mas vai dizer que você nunca ouviu um barulho lá no vizinho, os vizinhos gritando, brigando. Não sei o que, porque você pegou minha carne de churrasco, minha cerveja, e bebeu tudo, comeu tudo. Aí o vizinho começa a brigar e não sei o que, não sei o que. Pô, você tá tendo quase uma novela lá na sua vizinhança, é uma performance. Ainda que eles não enxerguem como arte aquilo, você tem um olhar diferenciado de fora, fala assim, olha só, isso daí poderia ser um bom enredo de uma novela. A novela da minha vida, novela da vida dos meus vizinhos, digamos assim, né? Mas é por isso que a arte depende muito da interpretação, da forma que a gente está vendo isso tudo, né? A gente que está de fora está enxergando isso. Mas enfim, a performance quebra a rotina, atrai o espectador a participar da obra. Não vá se meter na briga de vizinho não, pelo amor de Deus, viu, gente? Era brincadeira, viu? E transforma o modo como ele vê os lugares e as situações com as quais está habituado. Essa forma de arte alerta para aquilo que nos cerca e propõe uma mudança de ritmo, uma maior reflexão sobre questões da vida. Então, a gente vê, por exemplo, nessa própria imagem aí da página 81, que mostra uma adolescente escovando os dentes. E essa sequência de fotos foi transformada simplesmente numa performance, numa ambientação, um ambiente artístico, né? Para poder mostrar um ato de escovação. Isso se transformou em arte naquele momento, né? E por que não? De repente, por que você não pode fazer esse registro também em casa, né? Tirando várias fotos, deixa o celular em modo automático lá para tirar várias fotos em sequência e você escovando os dentes ou penteando o cabelo, e aí depois você vai juntando, foto por foto em sequência assim, para poder ver como é que ficou. Fala, pô, que bacana, velho. É uma performance, uma performance artística, uma forma de mostrar o meu cotidiano de uma maneira artística, né? Pronto, aí a gente... Aliás, tem essas duas questões aí na página 81, que não é para vocês responderem assim para me passar, mas para vocês responderem para vocês mesmos. Que aí tem o seguinte: o que pode transformar um gesto banal, como escovar os dentes, em uma expressão artística? O que é que pode? De repente, você fazer aquela performance, não, vou escovar os dentes com uma escova desse tamanho e fazer caras e poses e não sei o que, uma performance muito louca. De repente é uma forma de se expressar artisticamente, olha só. A imagem dessa página representa uma situação cotidiana. Ao observá-la, você repara em algo que não costuma chamar a sua atenção enquanto executa essa mesma ação. O quê? Tipo, esse ato de escovar os dentes aqui, na representação dessas 12 imagens aqui, alguma coisa chama a atenção nela, de algo que vocês não têm o costume de fazer no dia a dia? Pra mim, por exemplo, teria o quê? A menina escova o dente quase sorrindo, né? Eu não fico dando risada na hora que eu tô sorrindo. Coisa de maluco, né? E nem ficar com um copo. Nem ficar olhando pra câmera assim. Tipo, a última foto, ela cuspindo no copo. Coisa nojenta. A gente faz na pia, né, gente?
dentro de um copo. Não dá não, né? Quer dizer, tem gente que faz, né? Sei lá, tem doido pra tudo. Mas enfim, e a gente pula lá pra página 82. E aí a pergunta, o que é performance? Nas próximas páginas deste painel, você vai conhecer performances que chamaram a atenção para temas que costumam passar despercebidos no dia a dia. Então, aí a gente tem na imagem, na legenda da imagem, fala assim, L8 Sica, Parangolé P15 K11. Como assim? Corpora Revolta, de 1967. Nessa imagem, a obra está sendo usada ou vestida por Nildo, um morador da comunidade da Mangueira. E aí a gente vai falar o que é o parangolé exatamente. Professor, parangolé é aquela banda de pagode da Bahia, né? Que cantava aquele Léo Santana, né? Não, gente, esse é outro parangolé. É da época de vocês. Eu nem sei se é da época de vocês, não. Mas enfim, desculpa se não for, tá, gente? Bebam água. Então, peraí. É que eu falo muito. E eu não gosto de ficar cortando a filmagem. Criados na década de 1960 pela artista carioca Hélio Oiticica, os parangolés são compostos de camadas de estandartes, bandeiras e capas coloridas. Estandartes também são formas de bandeira, né? Meu porta-estandarte. Tal. No carnaval a gente ouve muito falar sobre isso, né? Sobre os estandartes, porta-estandarte e tal, aqueles bandeirões que o próprio porta-bandeira, né? Segura lá na hora que tá dançando e vai rodando lá com o negócio. Então, os estandartes, as bandeiras e as capas coloridas. Para se tornarem objetos artísticos, os parangolés precisam ser vestidos pelo espectador, que assim se torna participador. A obra não é a capa em si, mas a experiência de vestir a capa e dançar. Então a ideia do parangolé é como se fosse juntar uma coxa de retalhos. Você pega vários tipos de panos diferentes, vários tipos de tecidos diferentes, e de repente transforma aquilo tudo numa roupa, veste aquilo, mas não somente o ato de vestir, mas é como se a partir daquele momento que você está vestido com aquela roupa, você começa a incorporar um personagem, você assume um determinado papel ali, fazendo a sua performance, através das roupas e através das danças, do movimento do corpo, da ideia que se tem a partir do que é participar com essa colcha de retalhos que é a roupa, esse parangolé inventado pelo Hélio Oiticica. A inspiração para os parangolés veio da vivência do artista com os sambistas e passistas da escola de samba carioca Estação Primeira de Mangueira 10. Tá aqui, ó, verde e rosa. Atrás da verde e rosa só não vai quem já morreu. Oi, vai me levar que eu vou. Brincadeira, parei. Sou meio doido. Então essa inspiração para fazer esses parangolés veio dessa vivência do Hélio Oiticica junto com a galera de lá da Mangueira, né? Que é, para quem não conhece, as escolas de samba que desfilam lá no mês de fevereiro. Desfilava, né? Esse ano ainda desfilou, ano que vem dificilmente vão desfilar, infelizmente, né? Pandemia. Esse encontro fez então o Hélio Oiticica perceber que muitas de suas questões artísticas eram também políticas. A gente dificilmente vai conseguir fazer essa separação entre arte e política. Elas não vivem longe um do outro, tá? Não vai ser sempre, claro, que a gente vai ter esse olhar bastante apurado de conseguir enxergar determinada arte, determinada obra de arte como um ato político, como algo relacionado à política, assim, escancarada, política partidária dos partidos, de direita, de esquerda, de comunismo, socialismo, fascismo, nazismo, extrema-direita. Tá? Não.
quando a gente fala sobre a arte ser um ato político, é você conseguir trazer a ideia de que o próprio papel do artista é para promover uma cena cultural. E a cultura faz parte da política. Tipo, se dentro da política a gente não tiver um viés cultural, a gente não tiver aquela ideia sobre o que é cultura, sobre entregar uma ideia de lazer para nossos cidadãos, porque a arte é uma forma de lazer, a performance do teatro, aquela coisa toda das roupas, tudo isso vai ser um ato político, tudo isso vai fazer parte da política, do nosso cotidiano. Todos nós somos seres políticos, né? Então por que que a arte também não seria vista dessa forma? Então, o Elliot Sick ele percebe que muitas das questões artísticas eram também questões políticas. Ele queria repensar a relação da arte com as pessoas e a cidade, enfrentando as barreiras criadas pelas desigualdades sociais e pelos preconceitos raciais. Uma coisa interessante para falar sobre isso, em relação à arte, desigualdade social e preconceito racial, a gente consegue fazer uma separação muito interessante sobre, por exemplo, geralmente, quando a gente fala em desigualdade social, a gente acaba trazendo um pensamento muito a respeito do que se vive nas favelas, né? Desigualdade social, pessoal que tem dinheiro, mora nos prédios, mora em Atalaia, mora na 13 de julho, sei lá, Aruana, não sei o que. E a galera que é marginalizada dentro da cidade, que é jogada para os cantos da cidade, mora em algumas regiões mais pobres. Japãozinho, Santos Dumont e assim por diante. E aí a gente traz essa ideia de desigualdade social. Levando para o Rio de Janeiro, por exemplo, como eu gosto muito de falar de funk, porque é algo que particularmente eu gosto bastante, onde é que a gente acaba encontrando muito mais o funk presente? Dentro das comunidades mais carentes. Por quê? Porque o povo só pensa em baixaria? Não. Porque é uma forma de expressão artística que vai trazer uma ideia de melhoria de vida para aquelas pessoas. Tipo, o funk acaba sendo uma maneira das pessoas buscarem demonstrar que estão lutando contra as desigualdades, tanto o funk quanto o rap, o hip hop, que originalmente é da população negra, por isso que aqui a gente fala também sobre desigualdade social, que é interessante. Então, originalmente é da população negra e costuma ser muito bem representada dentro dessas comunidades mais carentes. E é uma forma dessas pessoas de demonstrarem não somente a sua vontade de fazer arte, mas também falar um pouco sobre o seu cotidiano, né? Por que eu gosto tanto de falar de funk? Velho, as danças que o pessoal do funk faz são sensacionais. Tem uma baixaria ou outra, balança a bundinha, tal, arrasta, quase pega no asfalto. Tem, mas a gente consegue fazer essa separação também. Se for ver, tem muito filme francês, o pessoal fala, francês, cinema francês, muito bueno, muito bonito. Só que tem muito filme francês que fala de baixarias e mais baixarias, e as pessoas reclamam? Não. Por quê? Porque tá no cinema, porque é estrangeiro, porque vem da Europa, porque é lindo, maravilhoso e tal. Vai ter cenas de sexo do mesmo jeito como tem as cenas do filme brasileiro, como tem no funk, como tem isso daqui, né? Então, é somente a forma que a gente enxerga. Por isso que até no início eu tinha perguntado assim, algo que pode ser arte para mim pode não ser para você, e vice-versa, né? Então, o Elliot Sick ele vai começar a repensar essa relação da arte com suas questões artísticas, a arte com as pessoas e a cidade, e ele vai começar a ter esse olhar mais apurado, esse olhar diferenciado a respeito das desigualdades sociais e do preconceito racial que essa população, geralmente vinculada às comunidades carentes, acaba sofrendo, né?
E aí, em 1965, o Hélio convidou integrantes da Mangueira a desfilar com os parangolés, com essas roupas que ele criou, em uma exposição que aconteceu no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Mas a direção do museu impediu sua entrada. Por quê? Impediu a entrada justamente porque ele estava tentando trazer uma ideia, uma visibilidade para a população mais carente. Os museus, eles sempre foram vistos como algo que pertencia às elites. Quando a gente fala sobre grafite, por exemplo, por que o grafite dificilmente se encontra dentro dos museus? Porque o grafite ele tem uma origem popular. Tem origem a partir da revolta do povo, dessas comunidades mais carentes, dessa população menos abastada, que tem menos dinheiro, como uma forma de traduzir os seus questionamentos, como uma forma de brigar por aquilo que eles acreditavam. Então, a forma de mostrar a arte foi através do desenho, para essa galera. O Hélio Oiticica, aqui, ele queria mostrar a sua forma de fazer arte com uma junção de peças, de roupas, que não se costumava enxergar como uma obra artística, e levando para expor uma população que faz parte das comunidades carentes lá do Rio de Janeiro, fazia parte das comunidades carentes lá do Rio de Janeiro naquela época. Então, a direção do museu, tudo metida a besta, galera da elite, fala assim: aqui não, queridinho, gosto de pobre não. Hélio Oiticica chegou e falou assim: né? É nenhuma, tem volta. O que é que ele faz? Então, os artistas ficaram do lado de fora do museu. Eles realizaram no gramado do museu uma das performances mais conhecidas da arte brasileira. Essa exposição, apesar de não ter sido aceita dentro lá do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, acabou se transformando num grande marco, né, para poder mostrar que a arte ela pode ter o alcance de todos. Ela consegue questionar ao mesmo tempo sobre o porquê da gente fazer essa separação entre pobres e ricos, entre pretos e brancos, trazendo um questionamento muito interessante, porque dentro do museu, dentro dos museus, que era visto como algo voltado para as elites, eles não permitiram que se eliminasse essa ideia da desigualdade social. Mas o Hélio Oiticica ele vai trazer esse questionamento, ele vai fazer essa provocação, porque a performance, a arte em si, ela é extremamente provocativa, e aí a performance que ele vai trazer com isso vai ser uma performance também bastante provocativa. E o mais interessante é que ela acaba levando isso para muito mais gente, porque se tivesse limitado somente a dentro do museu, só quem estivesse lá dentro conseguiria ver. Mas a partir do momento que está lá no gramado, está lá no quintal, né? Digamos assim, na parte da frente, em que tanto o pessoal que está dentro do museu chega na varanda para ver, quanto as pessoas que estão passando lá na rua vão parar para olhar aquela forma de expressão artística. Então, isso vai chamar muito mais atenção. Então, foi uma performance que foi dita como um marco, uma grande mudança dessa visão a respeito do que seria a arte. Conseguindo trazer esse questionamento, trazer essa ideia de que a arte não é somente aquilo que é voltado para as elites. E a gente tem um textinho aqui que não vai estar no livro de vocês, mas eu vou acrescentar lá na legenda do vídeo. Eu falo vídeo, não é vídeo, não, é vídeo. Lá na legenda eu vou colocar esse textinho aí para vocês também darem uma olhada, que diz o seguinte:
O Parangolé P15 Capa 11, feito 2 anos depois do episódio do Man, no Rio de Janeiro, trazia bordada a frase "incorporo a revolta". A mensagem tinha vários destinatários. A ditadura vigente à época, que lá em 1960, lá em 1965 a gente já vivia sob o regime da ditadura militar. Então, tinha esse destinatário, a ditadura vigente à época, a crítica de arte, que não enxergava aquilo como algo artisticamente considerável, né? Os museus brasileiros, que eram voltados às elites, e os responsáveis pela manutenção da desigualdade social e da discriminação de raça e de classe no Brasil. Desigualdade social em si mesmo esse balanço dessa divisão da população que tem mais dinheiro, que tem menos dinheiro. E quando a gente fala sobre discriminação de raça e de classe, a discriminação racial é o próprio racismo em si que a gente já conhece. A gente ouve muito falar desse debate hoje em dia, tem sido bastante crescente. E a discriminação de classe, é algo intrinsecamente ligado à desigualdade social, né? Existe a desigualdade social, que é essa diferença entre ricos e pobres, mas existe a discriminação de classe também, em que um grande exemplo, talvez o maior exemplo de todos, seja aquela visão de que a pessoa que é pobre tem uma predisposição a ser um marginal. Isso é algo extremamente pesado. Que você pensa assim, a população que vive na favela, só tem bandido lá. Gente, esse é talvez a principal forma de discriminação de classe existente. Como se é aquele pensamento que as elites têm a respeito da população mais pobre, que elas automaticamente são criminosos. Que é uma ideia completamente revoltante, completamente errada. Imagine só. A gente ouve tanto falar dentro do Congresso Nacional, dentro da política, vários políticos, geralmente homens brancos bastante ricos, e uma boa parte deles sendo uma cambada de ladrões. Então a gente pode dizer que no Congresso eles todos têm predisposição a roubar. Se a gente vê alguém de paletó e gravata, vai chegar e pensar automaticamente, esse daí pode ser político. Se é político, é ladrão. No Congresso tem um monte, mas dá pra dizer que são todos? Dentro das elites, vira e mexe, a gente ouve falar alguma coisa assim. Ou, por exemplo, uma coisa que é bastante interessante, que a gente ouve bastante falar também. Quando fulano foi preso com 30 quilos de cocaína. Fulano foi preso com 30 anos de cocaína. Se a pessoa for branca, se for da elite, tiver dinheiro, vão dizer o quê? Estudante de medicina foi preso com 30 quilos de cocaína. Porque eu saiba, quem é preso com 30 quilos de cocaína é traficante, né, gente? Mas é um estudante de medicina. Morador do bairro da Farolândia é preso com 10 quilos de maconha. Gente, é traficante, né? Mas, de repente, se for um cara preto, se for pobre, de lá de dentro do Rosa Elze, aqui em São Cristóvão,
O cara foi preso com, sei lá, 3 gramas de maconha. Eu nem sei quanto é isso. 3 gramas de maconha. Ele foi preso. A polícia deu uma batida, pegou assim. Aí na chamada lá daquele jornal sensacionalista, Bareta, vai dizer assim: traficante do Rosa Elze foi preso portando maconha. Maconheiro, tem que morrer e não sei. Mas o branquinho lá da elite, de lá do bairro de Atalaia, Farolena, não sei o que, tipo, é estudante, não sei o que, ô, coitado, ele fez coisa errada, gente, ô, vamos perdoar, porque a gente tem que perdoar as pessoas que fazem coisa errada. Agora, se é preto e pobre lá do Rosael, ou do Japãozinho, ou do Santos Dumont, aí tem que sair no Bareta, mostrar a cara dele assim e falar: tem que ser preso, desgraçado, tem que morrer, apodrecer na cadeia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Acha que isso daí não faz parte da ideia da discriminação racial, discriminação de classe, não? Vamos voltar aqui para arte, né, gente? Terminar essa página. Então, os artistas eles ficaram lá de fora. Desculpa. Blum, aqui. Aí no texto, no textinho que eu vou colocar para vocês disponível também, ele termina dizendo o seguinte: as obras dessa série promoviam o espectador a participador ou participante e proporcionavam a ocupação ativa do espaço, em especial da rua. É preciso considerar que elas foram feitas em uma época em que as artes visuais eram muito elitizadas, se enxergava a arte como algo voltado realmente para as elites, tanto quem produzia quanto quem consumia, quem ia ver era somente as elites, e pouco abertas à participação ativa do público. A divisão social e racial era ainda mais marcada que atualmente, o que levava a população afro-brasileira e sua cultura a sofrer os efeitos da discriminação. O Brasil vivia sob um regime ditatorial que restringia a liberdade de expressão e atuava para proibir, né? Reuniões públicas e ações que incentivassem um pensamento crítico. As pessoas que criticavam o governo eram perseguidas. Tipo o que está acontecendo hoje em dia, né? Pessoal que faz um mínimo de crítica ao governo, seu esquerdista, comunista, né? Só o fato de pensar em ciência, em falar em ciência e defender o lado da ciência no país, hoje o pessoal já está caindo matando, né? Querendo acabar com esse tipo de liberdade de expressão. Esse tipo de pensamento crítico. Não é verdade? É verdade. Então, a gente continua, ainda tem bastante coisa para falar, mas a gente continua na próxima aula, lá na página 83, sobre a Marina Abramovic e por aí diante. Mas é isso só na outra semana. Valeu, galera. É isso. Muito obrigado. Boa noite. Tchau, gente.